Olá a todos, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live, um bate-papo sobre infiltrações articulares na prática. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, doutora Melina. A gente vai conversar sobre infiltrações articulares na prática. Estou honrada com a presença dela. E para os colegas médicos que querem avançar nas infiltrações articulares na prática, nós abrimos hoje as vagas para a nova turma e todos aqueles que se inscreveram e que entraram no curso de infiltração articular, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou chamar a nossa convidada, doutora Melina. Vou então aqui apertar para chamar ela, para convidar aqui para a nossa live. Essa live em que a gente vai tratar de infiltrações articulares. Enviei que ele vai entrando. Convite enviado. Pronto. Olá, doutora Melina, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bem? Tudo certo, Kelly? Tudo ótimo. Você está bem? Você me ouve e escuta bem? Tudo certo, doutora Kelly. Ah, é ótimo. E você fala de qual cidade? Em São Luís Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul. Legal. Tá frio aí hoje ou tá mais ameno? Calorzão ainda. Ainda Calorzão? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, toda vez que eu escuto falar do sul, eu fico imaginando que tá super frio, né? não, demora ainda lá por junho, julho. Ah, entendi. E você se lembra como que você me conheceu, doutora Melina? Eu conheci através do Instagram. Uhum, Ah, eu tinha um amigo meu que assistia sempre as tuas lives e aí ele comentou comigo. Ele disse: Ah, Melina, tu não vai pelo lado da reumato, então, assim, eu acho bem interessante o conteúdo da doutora Kelly e tal. uhum, Aí ele me mandou o teu perfil e eu olhei, assim, e sempre que eu olhava eu dizia, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso, uhum, sabe? uhum, uhum. Que legal. E nas infiltrações articulares, você lembra quando foi o seu primeiro contato? Foi ali na época da faculdade, no internato? Ou foi depois que você formou e aí foi para os trabalhos do dia a dia? Ou foi ali na pós-reumatologia que você fez, né? Como é que foi? Você lembra o seu primeiro contato com infiltrações articulares? Sim. Durante a faculdade eu tive alguns professores, mas não da área da reumato, eu tive alguns professores da área da traumato que faziam infiltrações, assim, Uhum, mas sempre com corticoide, uhum. pelo SUS. Então, eu já achava bem interessante, assim. Mas depois, na pós, eu pude aprofundar mais sobre o assunto. Sobre infiltrações, né? E você começou a fazer infiltrações, você, antes, assim, né? Uma vez que você viu, né, o curso e tudo mais aqui de infiltração, você fazia infiltrações? Como é que foi isso para você? Porque você já tinha Não, certa exposição, né, ao tema, que é super legal, né, procedimentos médicos ali pra gente, pro dia a dia. sim, eu trabalhava num. Eu tenho CRM em Santa Catarina e tenho CRM do Rio Grande do Sul, tá? Uhum, uhum, Eu trabalhava em Santa Catarina, no interior de Florianópolis, e eu fazia pequenas cirurgias, mas infiltrações eu não fazia. uhum. E eu comecei a fazer depois do curso, assim, sinceramente, eu não tive nenhuma segurança de fazer antes do curso, então eu não fazia. Agora, inclusive, eu faço, eu consigo drenar o cisto de Baker, coisas que Olha. é das coisas que eu mais gosto de fazer. Uhum, Não, uhum. e na faculdade, nem na pós me ensinaram. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sim, e uma vez que assim você viu
né, toda essa questão do tema de interesse, não só do que você gostava, né, que é a infiltração, mas da prática clínica, né, porque a gente que atende dor articular é comum de ter muitas vezes o paciente, né, mas você se lembra o que te motivou a querer entrar no curso de infiltração aqui do método IAP6? Você lembra qual que foi o sentimento, o que você estava planejando, projetando, sabe? Então, eu tinha terminado a especialização de pós, eu precisava. Eu já teria feito o curso mesmo que eu não tivesse feito a pós-graduação em pós, porque no posto de saúde eu atendia muito paciente que precisava Uhum, de uhum, infiltração. Eu trabalhava pelo Mais Médicos em Porto Alegre, então aliviar a dor do paciente era o que me motivava. Então eu pensava, nossa, é o que eu quero. E durante a faculdade eu já gostava muito de reumatologia, então daí acabei fazendo a pós, não consegui fazer a residência. uhum. E, e aí eu achei que eu precisava fazer mais cursos, então eu sempre estou buscando Sim. mais cursos, assim, esse foi um curso, assim, ó, dos mais importantes que eu já fiz, assim, diversos cursos, eu já fiz curso de infiltração, infiltração não, de ultrassom, tá? Mas eu achei o máximo esse que fazia infiltração às cegas, assim, Uhum, entendeu? uhum, Mas não vou te mentir, assim, que meu sonho é ter um aparelho de ultrassom. uhum, uhum, uhum. Que legal. É, e geralmente essa é a jornada mesmo, sabe, doutora Melina? A gente tem no dia a dia o atendimento dos pacientes, a gente começa a fazer as infiltrações guiadas por marcos anatômicos, né? Essas landmark. E aí, com o evoluir, a gente se reencanta pela articulação e muitas vezes a gente vai evoluindo ali para o ultrassom, mas não é sempre que a gente tem disponível, né? Menos de 5% dos médicos do Brasil tem disponibilidade. E quantos pacientes a gente atende que precisam do método, né? Então, a técnica guiada pela anatomia, ela te traz ali uma praticidade e tem bastante literatura sobre essa, né, feita no mundo inteiro, né? Mas é isso, é um reencanto pelo tratamento da dor, né? Mas uma vez que você viu um curso de infiltração, né, articular para médico, quando você viu que era online, você não ficou desconfiada, não? Olha, Falou assim, olha, eu né, como é que foi o fiquei sentimento para você? desconfiada porque eu fui pesquisar bastante, tá? Uhum. Eu sou bem chata nesse quesito, então, é, desculpa, eu fiz minha investigação, Isso. tá? Então, eu não fiquei, eu disse assim, não, eu preciso fazer esse curso. Aí, assim, ele foi muito bom, por exemplo, assim, ó, eu trabalho no SUS também, Uhum. é, eu trabalho no presídio, Uhum. e trabalho no plantão, muitas vezes. Uhum. No consultório, que eu gostaria de ter o ultrassom, eu estou aguardando, até vou, estou pensando em investir nisso aí. Mas tem me ajudado demais, assim, ó, demais. E ver o paciente, assim, que foi para o plantão, saindo sem dor, sabe? Ou até o paciente no presídio também, com, com derrame no joelho, alguma coisa assim, sabe? E aí tu poder ajudar, sabe? Porque eles ficam com muita dor e ninguém merece, né? Então, isso foi muito importante. É, e o que você sente quando você vê um paciente, né? Eu também atendo pacientes semanalmente no SUS também. E o que você sente quando você vê o paciente, você faz a infiltração, o paciente chega cheio de dor, e aí você faz a infiltração com cuidado, com zelo, né? Não é
porque tem certos contextos de atendimento que você não vai ser cuidadosa, né? É o mesmo atendimento, é o mesmo médico atendendo no SUS, no consultório, no privado, né? E o que você sente ao ver o paciente que está com dor, você aliviar, tirar aquela, né? Fazer a aspiração do derrame articular, aquela artrocentese, coloca a medicação e ver ele na sua frente melhorando, isso realmente não tem preço, é o que eu sinto. E ver que É, você também sente, sabe? É um ponto de conexão muito precioso na medicina, porque a gente faz medicina porque a gente quer ajudar os nossos pacientes, mas existe um cuidado em também não ser aventureiro, em fazer qualquer infiltração, qualquer método, né? Então, para oferecer qualidade, independente da realidade que você está, né? Então, é um divisor de águas mesmo, assim, você conseguir fazer. Eu não sei se particularmente aconteceu isso com você, assim, você parece que impulsiona mesmo, assim, os seus tratamentos. eu acho que assim, ó, doutora Kelly, falando bem sinceramente, eu acho que a época que a gente fez a medicina ainda era, a medicina era outro viés, né? A Uhum. gente, muita gente fez medicina porque gostava, né? Então, hoje em dia eu vejo, desculpa falar, mas eu vejo muito a medicina como uma. E não vou julgar também, tá? Vejo como muito como uma coisa que se as pessoas que buscam dinheiro e tal. E a gente sabe que não é bem assim, É, exatamente. né? E não que a gente não precise ter a saúde financeira do consultório, né? A nossa saúde financeira, né? Mas ver assim o paciente melhorar. Por exemplo, a minha mãe tem vários problemas no joelho. Minha mãe é meu Uhum. cobaia, tá? Muitos A pais minha, são mesmo, é normal. a minha mãe tem vários problemas, tem dor na fascite plantar. Aham. Então, volta e meia eu tô fazendo, aí eu tenho um cunhado que tem epicondilite, então eu consigo introduzir, assim, ó, dentro da minha própria família, assim, eu consigo colocar eles de cobaia, tá? Então, se eu vejo bom resultado neles, é claro que eu vou querer reproduzir, né, para ver a satisfação dos pacientes. E tu tendo um paciente satisfeito, esse paciente satisfeito chama 10 pacientes satisfeitos, entendeu? Exato. Então, é muito. Eles perguntam assim, às vezes, tu faz no consultório infiltração? No início eu não oferecia muito, tá? Uhum. Aí depois a minha secretária disse, oh, por que tu não oferece um curso que tu fez, né? Não sei o quê. E eu disse, é verdade, vou começar a oferecer. Uhum. E como melhorou, sabe, qualidade de vida deles, assim, então eu fico muito contente, sabe? Tem pacientes, assim, que vêm e me dizem assim, nossa, eu tô conseguindo fazer movimentos que eu não fazia mais, eu tô conseguindo fazer movimentos pilates na academia, movimentos que eu não conseguia mais. Daí, tipo, eu fico muito feliz com isso, sabe? Sim. Então, a medicina é encantadora, né? É, eu concordo bastante com você, assim, a gente não faz medicina somente para ganhar dinheiro, né? É, tem pessoas que entram exclusivamente com essa intencionalidade. Mas uma vez que você está lidando com a vida de um ser humano diante de você, e boa parte da população não quer ir no médico, tem medo de médico, né? Parece que a gente chama doença, que a gente vai causar dor, e pelo contrário, a gente não é inimigo, a gente é amigo, a gente quer resolver a vida, né? Mas Exatamente. existe essa expansão mesmo do mercado da saúde médica para caminhos que talvez não façam muito sentido ali no juramento médico, né? Mas é o que você falou, cada um toma a decisão que e colhe as consequências disso, né? Mas de todo modo, quando você vê o paciente na sua frente melhorando e
como é um procedimento médico que envolve conhecimento, qualidade, termo de consentimento, né, recuperação, escolha adequada do remédio, é natural que exista um valor financeiro agregado mesmo, né? Então, você tem o valor de ver o paciente melhorar, mas tem o valor financeiro para você também, e que não é o ponto inicial da decisão de muitos colegas médicos, né? Mas acaba sendo um ponto secundário importante, porque a gente precisa saber como é que é o fluxo financeiro do nosso consultório, minimamente, né? Para a gente organizar nosso tempo. Senão a gente se vê um plantão atrás do outro, né? E parece que o ecossistema é assim. Não, se você não dá um plantão noturno, você é fraco. Não, não aguenta fazer 24, você não aguenta. Parece que umas conversas falam assim, gente, talvez não seja muito bem esse caminho. E quando você tem as infiltrações articulares, você começa a ter mais respiros na sua rotina mesmo, por conta mesmo da natural rentabilidade que vem secundariamente, né? Mas, Isso mesmo. né? Mas uma vez que você entrou, assim, que falou assim, pesquisou, viu lá, falou assim, olha, é realmente, é real, é verdade. Uma vez que você entrou, como que foi para você, assim, acompanhar as aulas, a forma como é distribuída, né? Então, por exemplo, quem entra hoje tem um módulo completo introdutório, depois tem um módulo de joelho, e depois vem os plantões de dúvidas, né? E existe uma preocupação bem grande de quantidade de horas que você tem que assistir para entrar em ação. Então, porque ele é direto ao ponto, é um método direto ao ponto, né? Para você, como que foi, assim, uma vez que você assistia a aula, você conseguia implementar? Houve uma barreira muito grande de tempo que você percebeu? Como que foi para você? Não, eu me sentia segura desde o início, assim. Eu acho que pode ter gente que demore mais tempo, mas eu me sentia segura. Então, eu não comecei logo no consultório, Uhum. mas no plantão eu fazia direto e eu via a resposta dos pacientes. Então, aí eles perguntavam assim, onde é o seu consultório? Ah, que legal. Ó, e daí, tipo, foi, foi divulgando, assim, sabe? Aos poucos, e hoje eu posso te dizer o negócio que tu falou da saúde, do consultório. É, eu fazia só o reforço de plantão na minha cidade. Uhum. Fazia 3 horas dia só. Hoje em dia, é, com as infiltrações, tem dias que está muito cheio o consultório, que eu consigo dizer assim, não irei ao plantão hoje, irei passar o plantão, entendeu? Fantástico. E até final de semana, assim, às vezes, porque compensa mais. E o meu sonho sempre foi esse, ficar só no consultório, sabe? Uhum. Ou atendimento pelo SUS o menor tempo possível. E não porque eu não gosto, eu gosto muito, sabe? Só que eu A sou uma dinâmica é pessoa. diferente, né, no SUS, a dinâmica, o volume, né, muitas vezes. Tem que lidar com volume, com falta de É, material, isso. e eu tô conseguindo ficar mais no consultório, sabe? A minha secretária fala assim, ela diz assim, nossa, tu tá conseguindo ficar mais no consultório. E eu digo assim, que ótimo, é isso que eu quero. Eu quero consultório fechado, agenda fechada, de manhã e de tarde, é esse o meu sonho, tá? E eu tô conseguindo, assim, de tarde eu tinha 3 horas lá e muitas vezes eu acabo passando, até é um segredo que eu tô te contando, eu não conto para ninguém. Obrigada por compartilhar, mas essa é a jornada, sabe que lá atrás, quando eu comecei, né, a fazer as infiltrações aí, 8 ou 7 anos atrás, quando eu comecei a levar para o meu consultório, dava plantão no CTI aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, Uhum. muitas vezes eu fazia uma infiltração de joelho, a rentabilidade financeira que eu tinha ali naquela 1 hora fazendo o procedimento com qualidade, com zelo, pagava 12 horas do meu plantão, sabe? E eu falava assim, uau! E a gente acaba, Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. e assim, a gente acaba que
quando a gente muitas vezes assim é muito rigoroso, né, em relação aos motivos pelos quais a gente faz medicina, que é ajudar os pacientes, acaba que a gente não tem muito desse aprendizado de como é que é esse negócio de consultório, como é que é o fluxo financeiro do, né, a gente às vezes fica até com vergonha de como é que coloca preço, como é que é, né, na fase inicial você fica assim tentando entender de não ser uma pessoa que está empurrando procedimento que não tem indicação, mas fazer procedimento quando tem indicação e o valor disso, né? E como que você encaixa isso nessa rotina? Então, no método EAP6 tem uma aula de precificação justamente para trazer clareza dessa informação, né? De que como que você coloca a precificação, como é que funciona esse contexto, o que, que motiva, né? E aí você começa a organizar uma vida, às vezes, que está mais caótica, um monte de plantão, você começa a enxergar caminhos, fala assim, olha, então dá para eu ter aqui meu consultório, olha, com os meus horários, com a minha agenda mais organizada, né? Em vez de ter 3 pacientes por hora, né? Ou às vezes 4 pacientes por hora, porque tanto no SUS quanto no plano de saúde, quem manda na agenda é o fluxo, né? Então, às vezes, eles encaixam vários pacientes por hora, e aí você fica ali refém daquela situação, né? Já no seu privado, você que define, você vai atender um paciente por hora, e aí você consegue respirar mais, né? Então, não é que você se furta de atender o paciente, é porque você quer que as coisas fiquem de um jeito que você consiga oferecer qualidade de tempo, né? Então, existe essa diferença que, às vezes, só quem está na prática clínica é que sabe, né? Que, assim, quando você está no campo de batalha, sujando as suas mãos ali na medicina do dia a dia, que você fala assim, nossa, exaustivo. Aí você começa a enxergar outros caminhos, né? Então, essa clareza, a própria infiltração articular, ela começa a te trazer essa clareza de forma de trabalhar uma medicina que não é a medicina que você aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende as questões técnicas, né? De teoria, de diagnóstico, mas como que se porta no mercado de trabalho, como é que é isso, para você também ser fiel a quem você é, né? No que diz respeito, assim, do que você acredita da medicina, né? Que é a medicina de qualidade, com... Então, esse ecossistema, né, esse universo das infiltrações articulares por médicos, que eu estou falando aqui exclusivamente de infiltrações por médicos mesmo, né, te potencializa a se enxergar formas de trabalhar, né? Você sentiu um pouquinho disso? Sim, com certeza. E eu às vezes eu tenho problema, como eu te falei que eu sou muito do SUS, né? Então às vezes eu tenho problema de saber cobrar. Eu sempre volto pro curso, né? Aham. Aí, voltando ao assunto, a minha secretária disse de novo, ela disse assim, vai lá ver, ela diz assim, vai lá ver a parte da cobrança, assim, porque eu tenho esse problema. E, e eu acho assim, ó, que tá tudo certo, sabe? Mas a gente saber se dar o valor também é outro nível, né? E é uma coisa muito difícil, assim, isso, assim, tu conseguir. Para mim, no início era, agora não é mais tanto, tá? Porque eu Aham. já terceirizei essa etapa, assim. Daí perguntam, por exemplo, o paciente pergunta o valor, eu já digo fala antes e fala depois, porque para não falar comigo, entendeu? Uhum. Não porque assim, às vezes tu acaba tu quer abrir uma exceção e tal, mas não é bem assim, é o teu trabalho, né? É, exatamente, é o trabalho de, né, de uma faculdade inteira, de fazer cursos. Não é faz uma receitinha aqui para mim, não. Tem responsabilidade, né? Então, é uma clareza mesmo, assim, de você começar a entender de como se posicionar, não é só, né? E uma vez que você assistiu, você observou que as suas primeiras infiltrações você conseguiu fazer foi com 1 mês, 2 meses, 6 meses, uma semana. Como é que foi isso para você? Uma vez, porque ele é muito prático, né? Você vê direto ao ponto onde entra a agulha. Você viu que começou, porque, por exemplo, a gente começa especialmente com o joelho, que é grande, né? Belíssima, volumosa. Como que foi para você o tempo entre você aprender e você conseguir executar, sabe? Com o método IAP6 do curso.
Menos de um mês eu já estava executando já. Olha. Em menos de um mês eu já estava executando, estava fazendo a minha mãe de teste, mas tudo bem, ela está super bem e está viciada em ficar sem dor. Ou seja, ela está viciada nas infiltrações ali, quando indicado, assim. Exatamente. Então, que fantástico. E aí você já está aplicando para os seus pacientes no dia a dia, tanto do SUS, né? Os pacientes que. E também no seu consultório privado. Você lembra de algum caso fora da sua mãe e acho que dos seus familiares, algum caso que te marcou do consultório de paciente que você atendeu e que você falou assim, anteriormente não faria, mas eu fiz o procedimento e viu ele melhorando na sua frente? Você lembra de algum caso que te marcou? Teve um caso que me marcou bastante, sim, que foi pelo SUS, assim, mas o paciente já. Ele vinha diversas vezes ao plantão com dor sempre, não conseguia melhorar, com anti-inflamatório, com corticoide, não tinha melhora. E. Esse é um do joelho, né? Uhum. Daí tá, do joelho é recorrente, tá? E aí ele melhorou. Mas eu tenho uma do quadril. Uhum. Uma moça que tem. Que tinha coxoartrose, né? Uhum. E que além disso ela tinha o desvio da coluna à direita, acho que era. Uhum. Aí sempre, sempre, sempre com muita dor, só melhorava com medicação forte, assim, só com opiáceos, assim, ou ciclos de anti-inflamatórios. Já nada mais fazia efeito, então aí eu disse assim para ela, vamos tentar uma infiltração, então, Uhum. sabe? Eu deixei pro último, sabe? Sim. E essa é minha paciente até hoje. Apareceu no consultório hoje e, e ela, assim, muito agradecida e, assim, ela melhorou muito, assim, a qualidade de vida dela. Mas é uma paciente que, com certeza, se não operar, ela vai precisar ficar fazendo, né, a infiltração. Mas tem muitos pacientes que preferem, às vezes, não fazer a cirurgia, né, e ficar mantendo com a infiltração. Então, a gente respeita o paciente, né? Tem paciente que não gosta de nada muito invasivo também, né? Exatamente. Tem medo de centro cirúrgico, tem risco cirúrgico elevado, está sentindo uma dor crônica ali, persistente, né? E que é um ciclo de infiltrações com limite, né? Com qualidade da medicação, faz bastante sentido para tirar a dor deles, enquanto potencializa fisioterapia, perda ponderal, né? Porque quem sente dor, como é que vai fazer cinesioterapia, né? Assim, ó, eu sempre indico a fisioterapia, assim, as fisioterapeutas são aqui na minha cidade, o pessoal da fisioterapia, eles devem olhar, assim, lá o pedido, eles dizem assim, ela vem essa médica pedindo de novo fisioterapia. Mas eu peço, assim, ó, direto, sabe? Aham, é um grande diferencial mesmo. É, porque porque não adianta, né? É uma coisa que tu trata, que tu não trata só você trata, né? É multidisciplinar, É né? multidisciplinar, né? Então a fisioterapia é muito, muito importante nesse. Exato. E quando você entrou no método IAP6, né, no curso de infiltração articular, você entrou do zero à infiltração. Foi isso que aconteceu com segurança, com qualidade, né? Você também disse aqui que você é bem criteriosa na seleção, né, do que vai fazer, tem a preocupação de ajudar o seu paciente, de não ser tão esse contexto tão mercantilista, né? Então, com o método, você conseguiu ir do zero às infiltrações com segurança. Como é que foi isso para você? Como que você se sentiu?
Ah, no curso tu ensina tudo, né, Kelly, doutora Kelly, desculpa. Tranquilo, imagina, à vontade. Mas passar 3 vezes, eu lembro até hoje, assim, ó, meus pacientes dizem assim, tá bom, doutora, eu não, vamos passar 3 vezes Anestesia, a ginecológica. asepsia, mais importante. Às vezes eu fico até com medo, assim, sabe? Eu digo assim, ai, talvez precise de alguma medicação, assim, um anti-inflamatório, alguma coisa. Daí eu, não, é só às vezes, assim, que eu penso. Mas assim, a antisepsia, faz a infiltração, tu sente lá o ponto, e tipo, é tudo bem criterioso, assim, o curso é muito bom, ensina, eu acho que, sem puxa-saquismos, mas eu acho que deve ensinar até uma pessoa um pouco leiga, assim, a fazer, tá? Tipo, porque tu ensina bem detalhadamente, sabe? Um médico, assim, só ter feito a faculdade mesmo, porque infiltrações articulares médicas, né? A gente tem a disciplina de cirurgia geral, que a gente aprende sobre antisepsia, a gente tem a disciplina de clínica médica, que a gente aprende sobre artrite, infecção, antibiótico, né? Então, ele é construído mesmo para que o médico, mesmo que recém-formado, com um passo a passo no detalhe, né? Que é, ou inclusive, o que eu senti muitas vezes diferença quando eu estava lá anos atrás aprendendo infiltração. Não tinha isso, entendeu? Imagina, né? Que eu estava estudando reumatologia, se eu tivesse isso. Oh, meu Deus, nossa. Esse passo a passo, sabe? Sim, não o pessoal eles não ensinam passo a passo mesmo, por isso que é bom, eu acredito que seja muito bom buscar curso assim de especialização mesmo, porque faz assim muito, muito diferencial assim. No meu caso fez, eu não sei Uhum. se não posso dizer se faria para outra pessoa, com certeza faria se a pessoa colocasse em prática, né? Exato. Porque não adianta fazer o curso e E não colocar em prática, né, também. Exato, exato. Porque é uma curva de aprendizado, né? Igual quando a gente aprende a posicionar uma veia, posicionar uma artéria. Você aprende a técnica e entra em ação. E aí você vai ter na curva de aprendizado. O paciente precisa, né, do procedimento. Então é natural de que, né? É completamente natural essa curva de aprendizado, né? E você teve um treinamento antes com o familiar, que aí você tem uma licença poética, né? Que a pessoa. É igual os colegas da dermatologia, começa a fazer a dermatologia, vai aplicando na família e a família vai se beneficiando, né? Posso dizer pessoalmente isso, é verdade. Mas é verdade. E aí a gente vai adquirindo mais habilidade, né? E aí potencializa muito para os pacientes. Você já teve alguma situação que você estava fazendo uma infiltração e aí o paciente falou assim: Mas você já acabou o procedimento, doutor? Já apareceu isso com você? Como que foi? Diversas vezes, né? Porque eles estão acostumados, os pacientes aqui da minha cidade, pelo menos, tá? Eles comentam que eles já fizeram infiltrações outras vezes, principalmente com um traumatologista, Uhum. sem anestesia. Aí eu fiquei um pouco assim, um pouco em choque, tá? Exato. Mas eu disse, não, tudo bem, quem sabe é um método, né? Uhum. Aí eles dizem assim, não, mas depois melhorou, não sei o quê, mas doeu muito. Por isso, assim, ó, quando eu comento com eles, vamos tentar uma infiltração, eles dizem assim, eu não sei se eu vou querer, porque quando eu fiz, doeu muito. Aham. Aí, aí eu disse, doeu muito, como assim? A dor da agulha e não sei o quê. Aí eu disse assim, não teve anestesia? Não, não teve, doutora, foi direto. Daí eu pude ver, eu não sabia, tá? Eu nunca tinha visto uma Exato. infiltração sem anestesia, assim, eu fiquei bem, um pouquinho assustada.
E aí, quando você fez a infiltração, o paciente falou assim, mas já acabou? Como é que foi isso? É, ele disse, já acabou, tu colocou a medicação. Ele disse assim, é, tu retirou, tu colocou a medicação. E eu disse, sim. Teve um paciente que teve um caso, assim, um cisto de Baker, acho que eu tirei 4 seringas Nossa, com tava 10 quase ml, rompendo o assim, efeito cada. colateral, É, rompendo, né? com Parece. 10 ml cada. E a paciente disse assim para mim, desculpa, doutora, desculpa o quê? Sabe? Eu disse, eu adoro, eu adoro. Mas ela pediu desculpas por quê? Porque ela tinha falado se tava. Falou alguma coisa? Não, porque ela me disse que ela tinha ido no traumatologista, eu não sei o que ele falou para ela, entende? Aham, E a aham, mulher era toda pudica, assim, ela me pediu desculpa. aham, aham. Aí eu disse, não, mas não precisa pedir desculpa. Porque ela tava comparando as coisas de repente, né? Ou comparando, ou a Né? vida dela era muito difícil, não sei. Aham. Aí depois eu fiz a medicação, ela, mas já deu? E eu disse, já. E aí ela ficou duvidando que eu tinha colocado a medicação. Eu mostrei assim para ela, olha aqui Aham. a bola da medicação. É, exatamente, acontece isso comigo. Muitas vezes, quando eu faço os procedimentos, eu mostro para o paciente alguns, né? Porque às vezes é tão assim, com o mínimo desconforto possível. Eu falo assim: olha, tirei isso aqui do seu joelho, coloquei o remédio todo, mostro a ampola fechadinha, assim, esvaziada, né? Para eles entenderem que não precisa ser com dor e sofrimento, né? Tem método, tem passo a passo, né? Inclusive, quando eu aprendi infiltrações, eu fazia as infiltrações sem anestesia. Você Uhum. confessou o segredo. Eu aprendi assim, né? Mas aí eu ficava, gente, não precisa ser assim, né? E aí eu vi uma vez, assim, um colega anestesista que foi pegar a veia no dorso da mão, assim, ó, do meu pai, que estava fazendo uma cirurgia, fez cirurgia, foi tudo bem. Você acredita, doutora Merina, que ele vai fazer pegar uma veiazinha, assim, ó, do dorso? Ele deu o botãozinho anestésico, assim, ó, bem aqui no dorso. Eu falei assim, ah, não. Se esse colega está fazendo isso, com esse cuidado, eu vou fazer essas mesmas filtrações. E aí, dali em diante, né, eu falei assim, todas, inclusive algumas que muitas vezes são mais pequenininhas, né, de mão, risartrose. Porque o joelho eu sempre fazia, eu buscava fazer, mesmo aprendendo, porque você vai aperfeiçoando a sua técnica, né? Uhum. Então, em muitos lugares tem esse aprendizado. O mais comum é essa história de que, ah, é um furo só, o paciente vai sentir uma dor só, para que você vai fazer 2 furos. Não é bem assim, né? Uma coisa é uma agulhinha pequenininha ali de insulina, outra coisa é a agulha da infiltração, né? Então a gente Exatamente. atende o paciente, a gente vê exatamente isso. Você vai adquirindo até a popular mão leve, assim, que o paciente até fala assim, nossa, mas já acabou. Eles dizem, eles costumam dizer sempre mão leve. Daí eu digo assim, não, geralmente quando eu faço injeção intramuscular também, que às vezes acaba acontecendo, eles dizem que mão leve, mas com insulina, anestesiar antes é, assim, ó, eu também não tinha aprendido com anestesia. Uhum. E faz toda a diferença, assim, na faculdade eu via fazer em 100 também. É, E, assim, ó, faz toda a diferença. Tu encosta a agulha, porque a agulha tem um calibre um pouco maior, a agulha, né? exato, exato. Aí tu encosta a agulha e daí eles dizem assim, daí eu pergunto sempre, tu tá sentindo aí, tu sente ou tu sente dor? Uhum. Daí eles dizem assim, ai, eu sinto dor. Daí eu digo, daí eu massageio mais um pouquinho, dou uma esperada, assim, eu disse, Uhum. vamos esperar um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou de novo. Tu tá sentindo dor? Não, eu só sinto que tem alguma coisa. Aí eu começo. É, é isso aí mesmo, porque a gente bloqueia o receptor da dor, mas não do tato, né? A pessoa sente. Até falo para ele assim: olha, tá tudo bem aqui, tá bom? E a gente acaba refinando. E lá na faculdade de medicina, né, que a gente faz, a gente aprende ali como é que é a técnica de fazer sutura, né? E lá, quando a gente vai fazer sutura, a gente dá anestesia com lidocaína, né? Então, por isso que infiltrações articulares por médicos, porque a gente tem não só o treinamento da lidocaína, mas a gente sabe dose tóxica, dose apropriada, né?
Então, garante maior qualidade para o seu procedimento mesmo, né? E mais segurança para o paciente, né? Então, isso faz bastante diferença no dia a dia, especialmente de quem está sentindo dor, né? Com certeza. E assim, ó, o pessoal que tu faz a anestesia, assim, na hora, eles até dizem assim, eles sentem um momento que acaba a anestesia. Aham, aham. Porque a medicação, às vezes, que tu infiltra, demora um pouquinho, né, para Ah, fazer o efeito. E aí, quando tu coloca anestesia, ah, que maravilha, não sinto mais nada. Daí eu digo assim, não, espera que daqui a pouco tu vai sentir. Depois, em casa, tu vai sentir, mas é normal até a medicação fazer o efeito, sabe? uhum, Daí uhum, eu explico bem para eles, eles já acham o efeito do que já tá fazendo efeito, sabe? uhum, Às vezes uhum. pra te ver como a dor é superficial, assim, até, né? Aham, Que aham. eles dizem assim, aquela quantidade mínima de A anestesia, eles quantidade acham que já. pequena. É exato, a quantidade pequenininha de dosagem Exatamente. já faz uma grande diferença, né? Eles acham. Eu tenho um cunhado meu que ele disse assim, ele tem hipocondilite. Aí ele diz assim, meu Deus, faz anestesia toda hora. Pra mim, por favor. Eu digo, não, não tem como fazer isso. É, a gente tem que ter limite na E eu digo infiltração, assim pra ele, na para de jogar hipertensão. tênis. Para de jogar tênis. É, exatamente. Os pacientes, assim, a gente vê eles melhorando e aí, assim, tem que fazer a parte deles também, que envolve muitas vezes cinesioterapia, corrigir ergonomia, corrigir atitude esportiva, né? Porque não é assim, a gente tem responsabilidade, não vai sair infiltrando todo mundo toda hora, né? Quantidades altas, né? Porque tem limite, Uhum. inclusive. Por isso que infiltrações médicas, que a gente tem a clareza do limite, das consequências, né? Não, exatamente. Não, se fosse assim, a gente também andava toda anestesiada. Acho que a gente não tem dor também, né? Aham, aham. E hoje em dia você faz infiltrações tanto nos atendimentos ali que você faz do SUS, né, nos pacientes que estão ali no presidiário, quanto no seu consultório privado, com segurança. Essa é a sua realidade atual? Sim, sim. Essa é a realidade atual. Ah, que legal, que legal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, ó. O pessoal deu boa noite pra gente. Vou responder aqui pra gente caminhando pro final. É, Vinícius, boa noite, doutora Melina, nota 10. Ó, mandou aqui um recado para você. Meu primo, fisioterapeuta, Ah, que legal, pessoa querida. Tá e paz, consultório bombando com a mãozinha assim, ó. é secretária. Ah, ela é bacana, né? Vocês têm um alinhamento interessante ali. Isso é importante. Sim. Gonçalves AM, trabalho incrível da doutora Melina. Ó, palminhas Fisi- para você. Fisioterapeuta que trabalha comigo. Comigo, não. Trabalha na cidade e eu Aham. indico muitos pacientes para ela. É, faz muita diferença mesmo. Ó, Tuliane 89. Doutora Melina é uma excelente médica. Fez um trabalho incrível na UBS de Floripa. Ó, você falou que estava lá em Floripa, né? Na UBS. Trabalhava em Floripa, minha amiga trabalhava lá comigo, lá em Floripa. É, ó. Fisioterapeutas amam indicação de médicos. O Vinícius fala, estudamos para isso. Muito bom. Ele é osteopata e acupunturista. Ah, sim. Eu vi aqui que o Dr. Grings falou muito bom também. Que legal. Ah, Ó, deixa eu ver aqui, subiu uma perguntinha aqui. Doutora Melina, o que você diria para os médicos que estão em dúvida de entrar na turma 15 do curso de infiltração articular? ah, eu indicaria muito, assim, vai sem medo, não te preocupa, assim, ó, porque tem todo o suporte tem todo o suporte da doutora Kelly, tem o suporte do curso, Uhum. e tu aprende muito, e aprendizado nunca é jogado fora, entendeu? É sempre um investimento, então vai sem medo. É, e o investimento em você, né? Igual você falou que você lembra o passo a passo, né? Muitos colegas que eu já conversei aqui no Instagram, né? Que a gente conversou nesse bate-papo,
eles falam que eles ficam lembrando da minha voz, dizendo movimento de dentro para fora, áreas mais limpas para menos. Aham. Porque a pessoa fixa, existe um passo a passo nítido e claro para todas as infiltrações, né? E aí é tão repetido que fica na cabeça, né? Achei E eu, engraçado. eu tenho decorado todos esses modelos anatômicos que tu tem. Olha aí, que fantástico. Porque é isso, né? São modelos que a gente vê exatamente ali, tem o reparo ósseo, anatomia, agulha entrando, né? Então é muito prático mesmo. E hoje entraram os colegas, assim, doutora Melina, a gente está bem animada. O que, que você diria para eles, né, que entraram agora na turma? Qual dica que você dá? Você que já é uma veterana, que faz infiltrações articulares, independente de estar no SUS, no privado, é uma médica mais completa, porque não depende de técnica. O que, que você diria para eles, para que eles avancem como você nas infiltrações articulares? Qual a dica que você dá? A dica que eu dou é colocar em prática logo e, e não ter medo também, né? Porque se tu tá guiando, não tem, não tem, assim, ó, sem mentira nenhuma, eu nunca fiz uma infiltração assim que deu errado. Olha aí. Então, e na faculdade, assim, eu vi umas duas vezes o professor fazer, te falei, sem anestesia e tal. Mas eu indico bastante o curso. Nossa, foi no meu aprendizado, na minha formação, foi um divisor de águas, assim. Que legal. Muito obrigada pelas suas palavras, por recomendar também para os colegas, você que está aí, né, em São Luís Gonzaga, no Rio Isso Grande aí. do Sul, promovendo uma medicina de qualidade, né, para os seus pacientes, né. Tá aqui, ó, o comentário. Depois a doutora Melina começou a fazer infiltrações, o consultório está cheio todos os dias. Aí, era o que você queria, né, que era ter um consultório que você pudesse controlar o tempo de atendimento dos seus pacientes, que você ficasse ali o tempo que você achasse indicado, fazer os seus procedimentos com qualidade, pudesse conversar com seus pacientes, né? A gente adora conversar com vocês, mas às vezes não dá tempo. Eu brigo com a minha secretária, tá? Às É vezes mesmo? ela quer colocar mais paciente Olha aí. para eu atender em menos tempo. Eu digo assim para ela, não tem condições. Tem coisas que só conversando, né? Da anamnese, o exame físico, e é tempo, né? E tem gente que às vezes é mais rápida o atendimento, porque fica mais, ainda mais reumatologia, né? Que são dores muitas vezes mais complexas, doenças autoimunes, então muitas vezes o atendimento rápido ele significa que a gente pode estar deixando passar alguma coisa, a gente morre de medo Não disso, dá para deixar né? passar nada, né? A gente morre de medo. E hoje em dia, com esse entendimento mais global dos pacientes, que a gente não vê só doença, a gente vê qualidade do sono, alimentação, exercício físico, gerenciamento do estresse. Então, isso é tempo mesmo. E você deu um passo além, porque você não trabalha sozinho, você faz multidisciplinar, né? Você encaminha para os fisioterapeutas que você confia, que vão fazer o tratamento certo, né? Então, essa tratamento, essa visão multidisciplinar do paciente só é benefício para eles e paz de espírito para a gente também, né? Sim, Porque é sobre isso. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, doutora Melina, e também, assim, agradeço. te elogiar no que diz respeito a você entrar em ação e promover essa qualidade de atendimento dos seus pacientes, porque não é sobre ter mais um curso engavetado, é sobre aprender, entrar em ação e vir trazer feedback, aprimorar, não ficar assim, né, dizendo que as pessoas, né, têm ou não que fazer, mas estar num ambiente de crescimento médico, que é um ambiente seguro, né? Então, e naturalmente isso acaba espelhando ali na qualidade do seu consultório, que vão vindo as pessoas, os pacientes vão ficando felizes, vão falando que está com a mão leve, e você está com essa mão leve no seu consultório, está com a sua mão leve lá no presidiário, no SUS, sabe? Então, é extremamente fantástico, assim, ver que todo esse conhecimento aqui, né, alcançou você do outro lado, aí no Rio Grande do Sul, sabe? O que você sente
aí é o que eu sinto também. Isso não tem preço. Quero agradecer muito a sua presença e fico honrada de ver você evoluindo nas filtrações. Você continua contando comigo, com a equipe, porque é isso, é um passo inicial que a gente dá e a gente só vai potencializando mais e se reencantando pela articulação, né? Muito obrigada, doutora Kelly. Eu que agradeço a oportunidade. E Então, graças a você também. E graças ao curso. sim, a gente vai continuar cuidando dos nossos pacientes, né? E eu queria também dizer para os colegas que a gente pode deixar essa live salva aqui no Instagram e lá no YouTube, tudo bem? E queria dizer para os colegas que hoje a gente está com as vagas abertas, né, para a nova turma, por tempo limitado. Hoje tem a melhor condição de acesso, né, no primeiro dia. Então, se fizer sentido para você, médico, que trata dor articular e que quer oferecer essa qualidade de atendimento para os seus pacientes quando bem indicada por médicos, fica aqui meu convite para você ingressar na nova turma. E mais uma vez, doutora Melina, muito obrigada pelo seu tempo e pela troca de aprendizados. Vou dando boa Ah, noite para eu você que e para a agradeço. esposa. Pessoas queridas Boa do noite. seu ambiente vieram aqui. Quero agradecer também pelas interações. Então a gente vai encerrando por aqui. Uma ótima noite para todo mundo, tá bom? Boa noite para todo mundo. Valeu, Elisete, minha paciente ali, ó. Ai, que fofa. Então tá bom. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau.